Olá, estamos aqui hoje com o professor Luiz Gonzaga, da UDEMO, para saber como andam as coisas na rede estadual de ensino paulista. Bom dia, professor. Bom dia, Carolina. Agradeço o convite e vamos conversar sobre a situação caótica da rede estadual de ensino paulista neste ano de 2025. Vamos lá. Professor, o que me diz sobre o ensino nas escolas da rede estadual como um todo nestes tempos do FEDER? Diria a você que vai de mal a pior, desde os anos iniciais no ensino fundamental ao ensino médio, com a tal Escola do Futuro do empresário Renato Feder. Que coisa, professor, de mal a pior. Por que me diz isso? Olha, diante das modernosas tecnologias introduzidas pelo secretário, nada funciona na rede cujos alunos estão aprendendo lhufas, desde que esse infeliz assumiu a secretaria. Não para melhorar a educação do Estado, mas ganhar muito dinheiro com suas plataformas digitais, acrescentando alguns milhões ao patrimônio pessoal do FEDER, que já chega a quase 2 bilhões de reais. Alunos aprendendo muito pouco. Me dê detalhes sobre essa temerária afirmação. Você acha que existe aprendizagem num sistema dirigido pelo FEDER, no qual os alunos vão passando de ano para ano, automaticamente, sem dominar conhecimentos básicos das diversas disciplinas, normalmente em língua portuguesa e matemática? Professor Luiz, eu não entendi. Passando de ano sem saber? Como assim? Pois é. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, vige o tal sistema de ciclos, no qual são estabelecidos os objetivos a serem atingidos no final do 9º ano, ao longo do qual não há retenção dos alunos, mesmo aqueles que apresentam precário aproveitamento. Diria a você que nos anos iniciais do ensino fundamental, seja do 1º ao 5º ano, no qual ocorre o processo de alfabetização, e os primeiros conhecimentos de matemática, história, geografia, com bons professores alfabetizadores, que não é tão comum na rede pública, os alunos não percebem um sistema de avaliação que implique retenção ou aprovação. Esse problema começa a aparecer entre o 6º ao 9º ano, quando aumenta o número de professores e as disciplinas e o ensino se torna mais complexo e exigente para professores e alunos, estes já entrando na adolescência. E você já sabe que neste estágio da vida dessa molecada, vai ela se tornando cada vez mais contestadora. Professor, o senhor que convive cotidianamente com esse pessoal, acha que esse momento influencia o comportamento deles? Mas você não tenha dúvida, influencia demais, sobre todos os aspectos. E é preciso a gente ter muito cuidado para se relacionar com eles. O professor que não souber conduzir muito bem esse relacionamento poderá sofrer todo tipo de incompreensões de seus alunos, muitos dos quais poderão ser cruéis com aqueles que não conseguirem se posicionar ao agrado deles, seja por darem aulas desmotivadoras, não terem um bom diálogo com a classe, entre outras relacionadas à aparência pessoal do mestre, que provocam todo tipo de preconceitos de certos grupinhos, transformando a vida desses professores insuportável na sala de aula. Nesse sentido, já vi muitos colegas inexperientes abandonarem não só a escola, como a própria profissão, por sofrerem todo tipo de humilhações. Isso quando não são agredidos física e moralmente. O senhor se referiu ao relacionamento comportamental professor-aluno e, do seu ponto de vista, como vai indo a aprendizagem num clima como esse? Bem, o que expliquei anteriormente agrava ainda mais o processo de ensino-aprendizagem. Não se esqueça que estamos sob a égide da tal Escola do Futuro, do secretário Feder, na qual o trabalho do diretor e dos professores se encontra assediado de todas as formas que se possa imaginar. A parafernália tecnológica imposta às escolas com as tais plataformas digitais tirou-nos toda e qualquer autonomia para levarmos adiante o que pretendemos desenvolver com nossas classes.
não conseguimos mais elaborar nosso projeto pedagógico, pois tudo que já vem pronto através das plataformas digitais, por meio dos slides, contendo as aulas que obrigatoriamente devemos desenvolver em nossas aulas, num espaço de tempo determinado pela SEDUC, quase sempre impossível vencer, de tal maneira que muitos conteúdos ficam incompletos. Sequer conseguimos avaliar corretamente nossos alunos, uma vez que 1/3 dessas avaliações são realizadas pela tal prova paulista, a qual é digital. Consta de um certo número de questões colocadas nos micros pela SEDUC, nos quais os alunos praticamente podem pesquisar livremente as respostas. De nossa parte, só sabemos que são questões cujos conteúdos estão nos slides. Todavia, sobre essas provas, apenas recebemos resultados dos acertos numéricos do aluno, com as respectivas notas. Os conteúdos desenvolvidos em nossas aulas correspondem a 30% da avaliação bimestral, cujos restantes 30% da prova paulista e os 40% com trabalhos aleatórios, tarefas de casa, pesquisas nos micros, uma vez que essas tarefas também são digitais, de acordo com um instrumental criado pela SEDUC, que pouco acrescentam ao conhecimento dos discentes. Concluirão a avaliação bimestral. Tudo isso para fazer de conta que os alunos estão aprendendo. Do que resulta a precarização do aprendizado do alunado, não é verdade? É o que está acontecendo na rede, acrescidos de outras medidas tomadas pela SEDUC, aprofundando ainda mais nossos problemas educacionais, quando o secretário exige o atendimento às suas pretensas metas de difícil atingimento em razão das péssimas condições de trabalho decorrente, repito, da falta de autonomia sempre nos negada. Professor Luiz, e o que acontece quando o professor não consegue atingi-las? Bem, diante de esdrúxula avaliação da SEDUC, o secretário vem demitindo professores categoria O, diretores designados, afastando os efetivos, até mesmo dirigentes regionais, cujas escolas estão sob sua jurisdição, não atingiram as tais metas, afastados da função. Essas demissões e afastamentos já somam milhares de profissionais. No caso de professores, tenho observado na escola que trabalho dificuldades na reposição deles, o que significa alunos sem aulas em diversas disciplinas. Isso sem dizer que há falta de professores desde a atribuição de aulas. Soube de casos que, em certas escolas, o ano letivo fechou sem professores de várias disciplinas, bem como nossos alunos estão sendo aprovados automaticamente. O problema está resolvido. Me lembro que alguns alunos meus reprovados ao final do ano pelo conselho de classe surgiram misteriosamente no ano seguinte sem conhecimentos para seguirem os estudos. Afinal, professor, por que o secretário Renato Feder age dessa maneira? Como o secretário não consegue viabilizar sua trevosa política educacional, busca jogar os profissionais aos leões, ou seja, convencer a opinião pública de que a rede estadual é composta de professores e gestores preguiçosos e incompetentes. Com isso, procura livrar-se da responsabilidade do fracasso de suas propostas pseudo-educacionais, que tem levado quase à falência a rede pública estadual de ensino. Não fosse o trabalho de diretores e colegas tentando corrigir como podem as barbaridades impostas à rede com tais plataformas digitais, provas paulistas digitais, fraudulentas medidas ligadas à frequência do alunado, na qual diretores e professores são obrigados a marcar presença para os alunos ausentes. As tais Olimpíadas de Matemática, nas quais os alunos respondem questões simplórias, normalmente em matemática, na qual eles não conseguem entender as 4 operações respondidas em casa ou ensinadas pelos professores durante as aulas, sem que consigam entendê-las. O curioso é que mesmo aqueles alunos que não dominam recebem medalhas. Pode. Quer dizer, então, que eles vão avançando do ensino fundamental para o ensino médio sem os conhecimentos básicos? Esses conhecimentos não são cobrados no Saresp? Quero deixar claro para você o seguinte:
Nós até poderíamos contornar esse problema se pudéssemos ter tempo disponível para trabalhar essas deficiências. Mas acontece que não temos tempo suficiente para concretizá-los, pois, como já disse, não conseguimos completar os slides das plataformas. E são tantas interrupções das aulas para atender às demandas tecnológicas do FEDER que estamos longe de conseguir os reais 200 dias letivos. Basta você observar o calendário anual imposto à rede. Aulas de recuperação, das quais não se sabe o que recuperar, Olimpíadas com resultados suspeitos, planejamentos que não levam a nada, prova paulista que não mede coisa alguma, Saresp no qual o professor interpreta as questões para os alunos resolverem-nas e mesmo assim os resultados pífios, simulado para as avaliações do SAEB, no qual, mesmo preparando os discentes para o evento, os resultados não são dos melhores, dadas as deficiências acumuladas desde os anos iniciais do ensino fundamental ao final do ensino médio, entre outras interrupções que não nos permitem completar o programado. Aulas mesmo que é bom, ficamos devendo. E não por culpa nossa, como você vê. Veja você, esse calendário, quantas interrupções de aulas existem nele para atender atividades supérfluas. Pelo que você está nos contando, as vítimas são os alunos, não é verdade? Do ponto de vista da pouca aprendizagem dos alunos, não resta a menor dúvida de que, apesar do nosso trabalho, sempre truncado pelas propostas modernosas do FEDER, infelizmente o futuro deles está comprometido. Esses fatos explicam muito bem a desmotivação e o desinteresse que os alunos vêm apresentando. Eu e colegas conversando, temos observado esse problema quando dialogamos com eles, com os alunos. Particularmente, busco alertá-los do futuro que os espera sem os conhecimentos necessários. Estimulo-os a estudarem mais, participarem do Provão Paulista do Enem. A maior parte deles dizem não ter interesse sobre ambos. Dizem que no futuro vão se virar. Veja você a que ponto chegamos com essa tal educação do futuro do FEDER, que não é nem educação, muito menos do futuro. Enquanto o FEDER goza seus bilhões, muitos de nossos alunos poderão viver suas precariedades pelas deficiências educacionais produzidas por um projeto falido de educação. Professor Luiz, o que fazer então diante desse quadro tenebroso? Já deveríamos ter reagido a tudo isso há muito tempo, mas parece que há uma letargia de nossas lideranças no que diz respeito a essa questão. Todavia, estamos sendo obrigados a engolir tudo isso, temerosos das represálias permanentes do secretário, disposto a quaisquer maldades e perseguições aos educadores que não rezarem pela sua malfadada cartilha. Por tudo isso, enquanto o FEDER continuar à testa da secretaria, não há perspectiva da recuperação da educação na rede pública estadual. Quem poderia resolver o problema seria o governador. Mas como ele não prescinde dos financiamentos do FEDER e seus parceiros nas suas campanhas eleitorais, ficamos de pés e mãos atados para reagir a esse estado deletério de coisas. Mas as eleições estão chegando e o Tarcísio talvez perceba a burrada de deixá-lo no cargo por mais tempo. É a esperança que nos resta. Professor, as autoridades não percebem esses escândalos? Olha, elas percebem, mas como todo bom político enganador, estão se lixando para a educação pública. É por aí. Pois é, professor, o seu relato é tenebroso e preocupante. Muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigado, Carolina. Mas eu que agradeço por ter a oportunidade de expor a realidade da rede pública paulista. Um abraço e até a próxima.